Eu quero falar sobre Atos, capítulo de número 16. Eu quero conversar um pouquinho sobre dois homens de Deus, chamado Paulo e o outro chamado Silas. A partir do versículo 22, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 22. Quando encontrarem, olhem para mim. Eu quero trazer uma palavra de introdução para você entender um pouquinho melhor. Amém? Este ponto da Bíblia, relacionado a Paulo e Silas, está relacionado, na verdade, à prisão de ambos. E essa prisão se deu por uma questão de... simplesmente porque Paulo e Silas haviam expulsado o demônio de uma menina, de uma garota. Essa garota não havia falado nada de mentira. Ela havia seguido Paulo e Silas e ela tinha um espírito de adivinhação e ela sempre dizia que esses homens eram homens do Deus Altíssimo. Só que ela dava lucros ao seu senhor. Essa menina era uma menina que tinha uma participação nos lucros, mas ela dava muitos lucros aos seus senhores. E quando Paulo e Silas vieram anunciando o evangelho, e esses homens eram romanos, e eles vieram ministrando o evangelho para os princípios de Roma, era um absurdo. Então esses magistrados perceberam que essa menina ficou liberta desse espírito maligno. E esse espírito maligno era um espírito de adivinhação. E esses homens tinham lucros, por isso cuidado, com esses meninos e meninas por aí, com esses espíritos de profetada que existem por aí. E quando essa menina, essa garota, começou a seguir Paulo e Silas, e por onde Paulo e Silas iam, essa garota seguia Paulo e Silas. E ela dizia: esses homens aí são filhos do Deus Altíssimo, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, uma hora, ele ficou perturbado com aquilo, porque aquela moça não parava de falar aquilo, era mentira. Não era mentira, era verdade. Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo ficou tão perturbado com aquilo, porque aquela moça não parava de falar, que ele virou para trás e falou assim: sai dessa moça agora, Satanás, em nome de Jesus. E aquela moça ficou liberta desse espírito de adivinhação. E os magistrados, os senhores que eram proprietários daquela moça, ficaram arrasados, porque a moça não adivinhava mais nada. Ela não sabia nem quanto mais, que era 2 mais 2, não sabia mais nada. Nem conta de multiplicar mais ela sabia. E aquilo trouxe um problema financeiro para os magistrados. E eles reuniram alguns homens lá e resolveram levar Paulo e Silas. E o texto que eu vou ler fala o que aconteceu e a razão pela qual Paulo e Silas foram jogados na prisão. Olha só o que diz o versículo de número 22 a seguir. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todas. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo e Silas, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que
todos nós estamos aqui. E pedindo luz, que estava escuro, saltou dentre o lugar, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Vamos orar. Pai, a tua palavra, ela já é abençoada, mas nós oramos para que ela nos seja revelada conforme a tua vontade e conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor propõe para nossas vidas na noite de hoje, daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Se nós te agradecemos e entendemos que o Senhor tem preparado para cada um de nós aquilo que o teu Espírito Santo há de nos revelar na noite de hoje, em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, nessa palavra introdutória que eu disse, ele é um texto riquíssimo em tantas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês, não essa questão da garota que teve o demônio dela expulso, e que os senhores dessa garota perdeu o lucro, né? A sua economia que ela possuía, aquela coisa toda. Mas uma situação que ocorreu, que me chama a atenção aqui, na questão de Paulo e Silas. Nós percebemos que numa atitude de serem jogados dentro da prisão, esse momento de serem colocados na prisão, produziu em Paulo e produziu em Silas uma situação de adoração. A pergunta para cada um de nós é: o que a crise, o que uma adversidade, o que um problema pode produzir em você? O que um problema pode extrair de você? O que um problema pode levar você a fazer? Ou o que um problema pode levar você a cometer? Ou o que você é capaz de fazer quando um problema se instala ou ele chega na tua vida? Como nós reagimos mediante a uma situação que nós começamos a enfrentar? Como nós reagimos diante de algo que deu errado? Diante de uma situação que nós fizemos tudo certo, mas lá no final alguma coisa não saiu como nós gostaríamos que saísse. O que um problema pode produzir na sua vida? Porque aquilo que mostra na minha reação, aquilo que o problema pode extrair de mim, é que vai revelar de verdade, de fato, aquilo que realmente sou. O problema, ele tem a capacidade de extrair o verdadeiro eu, tirar de mim aquilo que realmente sou de fato, de forma inequívoca e de maneira verdadeira. Porque é em meio às crises e é em meio ao problema que nós de fato revelamos a nossa verdadeira identidade. É em meio a uma situação completamente antagônica que nós de fato revelamos a nossa maneira de ser, de nos comportarmos mediante a família e mediante a sociedade. Então a pergunta é: quem de fato sou? Quem de fato eu sou quando eu estou enfrentando algum tipo de problema? Eu corro para os pés da cruz? Eu corro para a oração? Eu corro para a palavra de Deus? Ou o problema tem o poder de tirar de mim o pior que eu sou? Ou o problema tem o poder de tirar de mim as lamentações, as reclamações, os murmúrios da vida? O que o problema é capaz de fazer comigo, irmãos? Essa é a pergunta que nos cabe na noite de hoje. E aí nós começamos as nossas ponderações, porque quando Paulo e Silas, que estavam tratando de obra, de reino, expulsando demônios, de uma garota que estava com espírito de adivinhação,
E por essa razão, por fazer a obra, eles, de certa forma, apanharam em praça pública, tiveram as vestes rasgadas, foram jogados no calabouço, na prisão, tiveram os pés colocados no tronco. Então, a princípio, a priori, poderíamos aqui colocar já um espírito de revolta de Paulo e de Silas, mais ou menos assim: mas como é que Deus me permite ser jogado na prisão se eu estava fazendo a obra dele? Como que Deus me permite ser colocado nesse calabouço escuro, com os pés nos troncos, se eu estava expulsando demônios? Então Deus tinha por obrigação não permitir que eu viesse parar aqui, porque a ideia principal nossa, ou a ideia inicial, seria essa, ou pelo menos a maioria teria essa ideia: estou fazendo a obra de Deus, então Deus não vai permitir isso, porque é mais ou menos isso que as pessoas pensam, numa linha de raciocínio triunfalista. As pregações triunfalistas mostram que é assim que Deus trata, né? Fica tranquilo, porque Deus não vai permitir. Amado, vou te falar uma coisa: Deus, Ele permite o que Ele quiser, enquanto Ele quiser, porque Ele vai te provar sim, em momentos que Ele precisa te provar, mas Ele sabe a hora de parar, e Ele sabe a hora de exaltar você. Deus conhece o seu coração. E nesse ponto aqui, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram jogados na prisão. Só que a prisão não tirou o pior de Paulo. A prisão não teve poder de extrair o pior de Silas. O problema não teve a capacidade de estereotipar o pior de Paulo e nem o pior de Silas. O problema fez com que Paulo e Silas começassem a cantar. Eles começaram a louvar. Eles começaram a adorar. Então a pergunta é: o que os problemas estão fazendo conosco? O que os problemas estão sendo capazes de fazer com a igreja do Senhor Jesus? A igreja considerada lavada e remida. O que os problemas estão sendo capazes de fazer com pessoas que estão tomando ceia e que entendem sobre o Evangelho? Porque eu ouço pessoas dizerem o seguinte: eu estou saindo da igreja porque os problemas continuam. E Paulo e Silas estão nos dando uma lição e compreender que o Evangelho não é para acabar com o seu problema. O Evangelho nunca foi para acabar com o seu problema. Deixa eu dar um choque em você. Vou te dar um choque agora, que vai talvez mexer com as suas estruturas espirituais. O Evangelho talvez vai aumentar o seu problema. Porque você vai ter que se envolver com pessoas endemoniadas. Né, pastor Romildo? Quantas vezes nós já fomos expulsar demônios? O Evangelho vai fazer você se envolver com pessoas que precisam de você. E aí você não tem que preocupar apenas com a sua família, mas também com a família dos outros, com os filhos dos outros. O Evangelho não é para diminuir o problema da sua vida, meu irmão. Eu vou dizer de novo, para você não pensar que eu estou ficando louco. O Evangelho talvez é para aumentar os problemas da sua vida. E para você entender que também vai aumentar a sua fé,
vai aumentar a sua capacidade de resolver problemas, vai aumentar a sua capacidade de relacionamentos, vai aumentar a sua maneira de entender o significado da vida, também vai fazer você melhorar como pessoa. O Evangelho, ele vai maximizar a sua vida em todos os sentidos. O Evangelho, quando fala de Evangelho, ele vai mostrar para mim que, na verdade, esse sofrimento, às vezes, aqui na terra, esse sofrimento terreno, ele tem uma causa. Qual é, pastor? Em favor do reino, em favor de Jesus. É pegar a cruz e seguir. É pagar um preço pela família, pelos filhos, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não viram esse propósito da morte vicária, da morte substitutiva. Mas olha que maravilha, quando eles começaram a cantar. O interessante aqui, para você entender, é que quando eles foram violentados na praça, o anjo não apareceu. Olha aí. Quando eles foram rasgados, tiveram as suas vestes rasgadas, também não houve nenhum tipo de manifestação celestial. Aqui também mostra que quando eles tiveram os seus pés colocados no tronco pelo carcereiro, também não houve nenhum tipo de glória manifesta. Mas interessante que em meio ao caos, em meio à crise, e eles começam a adorar, aí a Bíblia diz então que começa a existir um terremoto. Que ao passarem por problemas antes da prisão, nada acontece. Ao terem as vestes rasgadas, nada acontece. Ao serem colocados no cárcere, nada acontece. Ao serem colocados no tronco, nada acontece. Mas em meio a tudo isso que passaram e começarem a adorar, aí alguma coisa acontece. Aí alguma coisa acontece. Aí acontece um terremoto. As cadeias começam a se abrir. As correntes começam a quebrar. A Bíblia diz então que os portões se abriram e a glória de Deus se manifesta neste lugar. Perto de meia-noite, a glória de Deus se manifesta neste lugar. Dá para você entender o que eu quero mostrar para você? O que o problema é capaz de tirar de você? Murmúrios, lamentações, ou você é capaz de adorar a Deus, mesmo que muitos problemas te tragam dificuldades, te tragam muitas adversidades na vida, muitos percalços na vida? E é aqui que nós revelamos de fato quem somos. Revelamos de fato realmente aquilo que nós acreditamos. Em quem nós acreditamos quando estamos passando por uma tempestade. Em quem nós cremos quando estamos enfrentando os nossos cárceres das vidas que nós temos, ou da vida que temos. O que realmente fazemos quando nós estamos nos troncos, encarcerados por crises, por problemas? A quem recorremos, irmãos? A quem recorremos? Dobramos os joelhos? Adoramos? Cantamos? Ou lamentamos, reclamamos, xingamos e falamos, não tem mais solução, não tem mais jeito? A Bíblia diz que os cárceres se abriram, e quando eles estavam fazendo os cultos, ou culto na cela, os outros presos estavam ouvindo as canções, e houve um terremoto, e as celas se abriram, automaticamente, e o carcereiro que estava ali, acordou em súbito, desesperado, querendo se matar, porque se ele permitisse que algum preso fugisse,
ele tinha que pagar com a própria vida, era a lei romana. E aí ele então já ia se matando com a própria lança, e Paulo grita: não se mate, porque ninguém fugiu e nem vamos fugir. E o carcereiro então grita: tragam a luz, e levaram a luz. Ele acendeu a luz, e lá perceberam que não tinha ninguém que havia fugido. E o texto diz então que esse carcereiro dobra os joelhos, e ele fala assim: o que eu preciso fazer para aceitar este Jesus, para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para acreditar nesse Deus que vocês acreditam? E eles falam assim: crê no Senhor Jesus e será salvo não só você, mas vai ser salvo você, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Eu estou falando de família. Família. Então nós precisamos ver que quando um problema se coloca à nossa frente, é porque Deus tem um propósito. Já pensou se Paulo e Silas começam a reclamar? Será que esse carcereiro seria salvo? Gente, Deus tem sempre um propósito maior do que o nosso. Deus tem sempre um propósito melhor do que o nosso. Os nossos propósitos são muito terrenos, são muito ínfimos, são pequenos. Mas os propósitos de Deus não. Os propósitos de Deus são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E nós precisamos conseguir compreender o que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para mim? Eu só vou entender o que Deus tem para mim quando eu chegar às últimas consequências. Quando eu chegar às últimas consequências, aí eu vou entender o que Deus tem para mim. Amém? Olha para mim, pessoal. Olha para cá. O que Deus tem para você? Você só vai entender quando você chegar às últimas consequências da sua fé. Quando você caminhar com Jesus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles foram às últimas consequências da fé. Porque dali só restavam-lhes a morte. Então, eles foram às últimas consequências da fé. E as últimas consequências da fé vai levá-los àquilo que Deus tem para cada um de vocês. Só que nós, às vezes, paramos antes que nós cheguemos às últimas consequências da fé. Porque existe algo chamado medo de prosseguir. É aquilo que Deus fala para a nação de Israel, especificamente para Israel, para Jacó, lá em Isaías 41, quando fala: não temas, não te assombres. Está falando isso, uma questão de mostrar para a nação de Israel que Deus estaria com eles, é uma questão de livrá-los do medo, livrá-los do sentimento de frustração, de mostrar para a nação de Israel, de mostrar para Jacó, de dizer para Abraão: Abraão era meu amigo. É isso que Deus fala em Isaías 41. Olha, fiquem tranquilos, porque Abraão era meu amigo. Não temas, ó Jacó, não temas, ó Israel. Deus é contigo, não te assombres. O Senhor é o teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a tua destra fiel. É isso que Deus está falando. O que está falando para você? Vá às últimas consequências da sua fé, e aí você vai entender aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas se você chegar até na metade, parar, e você tiver um processo de retroceder, você não vai conseguir entender o que Deus tem para você. Então, eles são jogados na prisão, eles chegam no calabouço, eles chegam às últimas consequências da fé. E aí nós entendemos, queridos irmãos, o que Deus mostra, o que o problema pode extrair de mim. O problema extrai de mim o meu melhor,
ou o problema pode extrair de mim o meu pior? Pensa um pouquinho, analisa por gentileza. O texto fala aqui ainda: a razão dessa prisão foi uma situação de um problema que os magistrados, alguns senhores, como no período feudal, né, que levavam lucro de tudo, eles perderam seus lucros porque uma menina estava escravizada mentalmente. É aquilo de querer levar vantagem em tudo, de não pensar no próximo, de não pensar em outras pessoas. Então, para mim encerrar minha fala, eu quero convidá-los a pensar um pouco melhor quando os problemas estiverem se aproximando de vocês, quando os problemas estiverem se aproximando de mim, de pensar um pouco melhor antes de liberarmos palavras pejorativas, palavras pesadas, de não permitir que os problemas extraiam de mim o meu pior, o pior eu, o pior Adeilson. Porque Paulo e Silas nos ensinam que o problema, o cárcere, foi capaz de tirar de Paulo e Silas adoração, louvor. Foram capazes de tirar de Paulo e Silas consequências extremas da fé. E é isso que nós precisamos alcançar em Cristo. É isso que nós precisamos alcançar em Cristo. E é para isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você esteja em meio a uma crise, em meio a um caos ou algum tipo de problema. E quem sabe você já reclamou demais. Quem sabe você já murmurou demais. E quem sabe seja exatamente isso que está impedindo você de chegar ao outro lado. Quem sabe seja exatamente isso que esteja impedindo que os portões se abram, que os grilhões sejam quebrados. Quem sabe seja exatamente isso que esteja impedindo que esses cárceres sejam despedaçados da sua vida. Quem sabe seja exatamente isso, porque antagonicamente à adoração, você esteja reclamando demais, porque não entendeu o processo de Deus para com a sua casa, para com a sua vida sentimental, amorosa, financeira, familiar, patológica. Eu hoje compartilhei uma moça que ela perdeu as 2 mamas, e a maneira que ela falou sobre esse perder as 2 mamas com câncer me chamou a atenção, porque é uma lição de vida. Aquilo que ela verbaliza é uma lição de vida para todos nós, que ela deveria estar reclamando, e ela faz o vídeo sem blusa nenhuma, sem roupa até aqui, porque ela não tem as mamas, o filhinho do lado, e ela fazendo vídeo, glorificando a Deus, porque ela deveria estar em óbito, ela deveria estar no caixão, num caixão debaixo da terra. Então ela está dizendo a razão pela qual ela está falando no vídeo. Então ela está glorificando a Deus, porque ela apenas perdeu as mamas, mas ela está viva, criando o filho dela. Então aí tem uma questão: por que às vezes a gente não olha para aquilo que Deus preservou? A gente só consegue enxergar aquilo que foi, aquilo que perdemos. E aí nós precisamos ter essa consciência de agradecer a Deus pelo que ficou, agradecer a Deus pelo que nós temos. Perder nunca é bom, irmãos, nunca é bom, mas agradecer a Deus pelo que ficou, pelo que temos ainda. Então eu quero encerrar minha fala dizendo para você
Não permita que o problema produza em você o seu pior. Não permita que o problema produza em você o seu lado sombrio, o seu pior lado. Não permita que isso aconteça. Que você possa entender que aquilo que todos consideraram o pior, que foi a cruz, a morte de Cristo, foi a melhor parte. Foi a melhor parte. Foi a nossa salvação. Amém?